Contribuir com os colegas dentro do trabalho através de uma generosidade. O que isso influencia na sua carreira? Vamos saber com o professor Davi Forli Inocente no Carreiras e Lideranças nesta segunda-feira aqui no Giro. Professor Davi, boa tarde para o senhor. Boa tarde aos amigos e aos ouvintes da Rádio CBN Ribeirão. Hoje, então, vamos falar sobre o profissional generoso. Esse tema chama atenção sozinho, né? Porque é um esforço onde a gente está cada vez mais olhando para os esforços individuais, para uma cultura de reconhecimento individual, do campeão, do melhor, daquele que vai além e tarará. É interessante pensar sobre a questão da generosidade, né? Generosidade mesmo como um altruísmo, algo que se faz pelo benefício e pelo progresso do outro sem pensar em si. Isso no ambiente de trabalho é aquele profissional que vai além do óbvio, que joga junto, que acrescenta, que se insere, que mostra uma casca de banana que um colega não está vendo, que evita que o outro erre, que pensa no outro antes de si mesmo. E o ouvinte vai gostar de saber que esse tema foi explorado por um professor da Harvard University, um biólogo chamado Edward Wilson, que lançou um livro já faz uns 2 ou 3 anos, se chama A Conquista Social da Terra, livro com o qual ele ganhou um prêmio Pulitzer, que ele publicou resultados dessas pesquisas e dessas constatações na Nature e na Scientific American, onde ele fala o seguinte, que os grupos de pessoas, as empresas e os países que têm mais evoluidamente, mais sensivelmente evoluído esse sentimento do altruísmo, têm evoluído mais relativamente do que aquelas sociedades mais individualistas. Ele diz o seguinte, as espécies sociais são apenas 3% do total dos animais, contudo elas são 50% da biomassa. Só por isso já daria para provar aí que aquelas espécies mais altruístas, que têm mais o espírito de coletivamente construir o seu futuro, vem então obtendo mais resultado do que as culturas e as pessoas e as empresas mais individualistas. Faz sentido, porque se você previne e acrescenta nas capacidades dos demais, a soma do coletivo vai fazer uma fortaleza maior do que as individualidades que sozinhas têm muita dificuldade de se sobressair, de resolver o problema de uma organização, né? Davi, e como que o funcionário pode saber se ele está agindo com generosidade dentro da empresa e se a empresa também dá condições para que ele haja desta forma? Boa pergunta, essa é uma excelente pergunta. Olha só, primeiro ponto, né, assim, quando as informações são sempre muito ocultas, quando a dificuldade de conseguir informações ela aparece demais, quando há pouco partilhar nas organizações, isso significa que a sua organização talvez esteja precisando aí de um choque de generosidade, né? Mas um teste bacana mesmo são 3 observações simples, né? Primeiro ponto para você, ouvinte aí que quer saber se é um profissional generoso, o primeiro ponto é: você partilha suas ideias para o progresso de projetos dos outros. Ou seja, está num ambiente onde os destaques, onde as soluções são premiadas. Então você está dando uma ideia para o projeto de outro evoluir. Você faz isso? Esse é um primeiro ponto. Segundo, você registra a autoria das ideias de outros profissionais numa situação em que esse profissional não está e que ele terá dificuldade de saber se você diz que a ideia era dele ou não? Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é você previne o erro dos outros para que eles não venham a ter aí um problema de desempenho, de um projeto que não vai muito bem. É isso aí, pessoal. Temos que pensar na generosidade como um elemento de evolução competitiva das nossas organizações, provado aí por um biólogo da Harvard University. É isso aí, pessoal. Voltamos na semana que vem. Dicas passadas, então, para o ouvinte do Giro CBN, professor Davi Forli Inocente, na próxima segunda-feira, aqui no Giro CBN. Até mais. Contribuir com os colegas dentro